avaliar o cérebro mesmo, as estruturas nervosas, não tem nenhum valor, né? Pode ter uma fratura aqui de cervical e tal, mas aqui dentro o raio não passa, né? Não consigo avaliar o cérebro, porque fica tudo na calota, o raio não atravessa a calota. Então, esse exame, ele caiu assim de moda quando, por exemplo, na avaliação do TCE. O TCE você já vai para tomo, né? Que você consegue avaliar tanto a partes moles, a óssea, e lá no interior do cérebro, o parênquima cerebral. Tá? Então, a radiografia, ela pode mostrar nenhum dano superficial do crânio, e lá nos parênquima está muito alterado. E pode ser o contrário, pode mostrar uma fratura aqui, né, uma coisa extensa, uma lesão extensa, mas o cérebro está preservado. Então, ela não vai servir aqui para a gente na nossa avaliação do paciente com TCE, que vai ser o TCE, ABC, nós vamos falar no decorrer aí das próximas aulas. Aqui está mostrando, né, uma comparação da tomografia e da ressonância magnética. Como eu, assim, eu nichei, né, o nosso paciente, né, a doença, né, então, o que eu vou estudar aqui nas próximas 3 aulas? É o paciente que chega no hospital com um quadro agudo neurológico e eu preciso de um exame para tomar uma conduta inicial. Então, o exame da conduta inicial do paciente neurológico é a tomografia computadorizada, porque ele é disponível 24 horas, ele está na maioria dos hospitais, a gente muito fácil, mais fácil de interpretação, é rápido, mais barato que a ressonância, em comparação à ressonância, mais barato. E também lembrar que ele é muito rápido. É um exame numa máquina nossa, ele demora 1 minuto, 2 minutos para fazer uma tomografia sem contraste. Então, o tempo mais difícil é tirar o paciente da máquina e colocar na mesa da tomografia, né? Aí coloca ali, faz e acabou. E já tira o paciente e leva embora. Então, é muito rápido. Lembra que o arco da tomografia é grande, o aparelho é grande, então o paciente pode estar todo cheio de equipamento. Não vai ter problema. Não é magnético, né? A ressonância vai começar a puxar as coisas do paciente, ele tem que mudar um monte de confusão, até a máquina que entra lá na sala de ressonância é uma máquina diferente. Então, na toma não tem esse tipo de problema. Nós vamos precisar de ressonância magnética quando a tomografia não me dá a resposta. Aí eu interno o paciente, eu já tenho alguma informação da tomografia, né? Começo um tratamento, estabilizo e no outro dia, quando tiver condição melhor, a gente faz uma ressonância magnética para poder, digamos assim, tirar a dúvida do que a tomografia não mostrou, tá? Então, a ideia é mais ou menos essa. A tomografia é nossa companheira do paciente crítico, né? Chegou no hospital e você precisa tomar a primeira conduta. Então, está aqui as indicações, né? Desse exame. A gente vai falar disso mais no decorrer da aula, né? E a ressonância, ela funciona, em geral, pelo menos aqui no hospital, de 7 da manhã até as 8 da noite, é horário comercial, né? É mais caro e é um exame de meia hora, 40 minutos. Aqui nós falamos de 3, 5 minutos. É bem rapidinho. Lembrando que tem os planos, né? Não vão fugir dos planos de anatomia, os planos tomográficos, e já lembrei de falar o seguinte. Se eu não falei isso antes, vou repetir, é bom repetir. A radiografia do plantão, quem interpreta é o médico solicitante. Então, pedir radiografia, problema seu. Tá? Porque o médico, o radiologista, vai ver esse exame daí uns 5, 6 dias. Ele não tem obrigação da gente laudar a radiografia. A radiografia é como você tem que interpretar o hemograma,
tem que interpretar a radiografia simples também. A tomoressonância não dá. Então, se você pede tomoressonância durante o plantão, aqui no hospital é respondido ultrassom também. E é uma regra que a gente tem que dar um... Tá pronto ainda. É umas 45? Meia hora. Não, ainda não. Você tem 12 horas para dar uma resposta, né? Você tem que fazer o exame e resolver o resultado em 12 horas. Então, dependendo da gravidade, o mais rápido possível. Né? Se fosse um AVC isquêmico, eu tenho que colocar o paciente na tomo rapidamente. Então, mas eu queria falar o seguinte, que vai ter um resultado, vai ter um laudo, vai ter uma discussão com o radiologista, na tomografia, na ressonância e no ultrassom. Né? Na radiografia não. Radiografia, o resultado vai sair depois. Bem depois. Você resolve com o paciente aí, no momento. Aí, beleza. Nós vamos agora, então, lembrar os planos, né? A gente tem um plano axial, que corta o paciente da cabeça para o pé, ou do pé para a cabeça. É esse aqui. A gente tem um plano sagital, que seria esse aqui, que vai cortar o paciente de um lado para o outro, da lateral para lateral. E o plano axial, o plano coronal, que corta, que é esse aqui, que corta o paciente de frente para trás ou de trás para frente. Os três planos são os mesmos, tá? Eu vou lembrar pela milésima vez que aqui é o lado direito, aqui é o lado esquerdo, aqui é anterior, aqui é posterior. Aqui no sagital, anterior, posterior, superior, inferior. Coronal, direita é uma coisa. Direita, esquerda, superior, inferior. Sempre ao contrário do examinador. Sempre ao contrário do examinador. Muito bem. E eu quero que vocês não podem ter dúvida nisso. A pergunta da prova, além de você identificar a doença, eu pergunto que lado que está. Tá? Tem que saber direito esquerdo. Mostrando aqui posso falar que é o mesmo paciente, né? Só que a gente vê nessa janela aqui demonstrado uma janela óssea, né? Então eu consigo ver os detalhes da parte óssea, eu consigo avaliar as doenças ósseas, eu posso ter fratura, eu posso ver os seios da face também, se tem alguma alteração, está preenchido por secreção, né? Mas o foco aqui é a parte óssea, janela óssea. Aqui, veja que eu não estou vendo nada do parênquima. Nesse exame de cá, eu consigo ver o parênquima. Mas, por outro lado, eu perdi toda a noção do... Eu sei que o osso é isso aqui, ó. Mas eu não tenho condição de avaliar o osso na janela de parênquima, tá? Ele está muito espessado, né? Está muito... essa avaliação aqui anatômica é impossível, né? Como eu não consigo ver o parênquima aqui. Agora, só lembrando que o paciente passa uma vez na máquina, nós já explicamos sobre isso, ele passa uma vez. Aí, pronto, você tem um arquivo de imagens. Quando você está olhando no computador, você aperta o botãozinho, janela de osso. Aperta o F7, janela de parede. É só apertar, vai trocando a janela. Janela é como se é a lente do óculos, né? Você joga a janela lá para cima para ver os ossos. Desce a janela para ver o parênquima. Tá? Você então só está escolhendo os tons de cinza. Diferente disso, que são sem contraste, né? Seria você injetar o paciente e fazer exame com contraste. Aí ele passa uma vez sem contraste e depois passa uma segunda vez com contraste. Aí ele faria 2 exames diferentes, com e sem contraste. Não tem nada a ver com janela. Nada a ver com janela. Muito bem. Então, vamos interpretar, que eu já falei tudo de tomografia, vamos interpretar os exames. Então, a gente pode... Tem várias formas de interpretar a tomo nós vamos mostrar, assim, as bases, né? Porque você não vai dar tempo de falar muita coisa de tomografia, né? Vão ser 3 aulas. Né? Então, pelo menos vocês vão olhar assim e falar assim, tá, tem alguma coisa errada aqui.
né? Tem uma alteração nesse exame. Beleza. Então, vejam só, um ABCDE. A atenuação tem a ver com a quantidade de radiação que deixa de passar no parênquima, no tecido, né? O sangue, o C de cavidade, B de sangue, C de cavidade, dilatação, e E de estruturas externas. Tá? Então, vamos olhar esse próximo slide, a gente consegue avaliar com relação à atenuação, né? Então, eu vou falar de uma imagem hiperdensa, se ela é, digamos assim, capaz de barrar a passagem do raio-x, né? E vai ficar branca. Eu vou falar que a imagem é hipodensa, se ela tem baixa densidade, claro, e o raio passa com muita densidade. A imagem fica escura. Hipodenso é escuro. Hiperdenso, ele é mais branco. Tá? Então, de acordo com essa orientação, avaliando hiperdensidade e hipodensidade, né? Esse paciente, vamos ver esse aqui primeiro, né? Tem alguma alteração aqui que vocês percebam? Tem uma área que está mais escura, uma área que está mais branca. Esse aqui é o osso, né? Esse que eu vou estar apontando aqui, eu posso falar que essa região aqui é mais hiperdensa. Mas eu preciso orientar vocês que isso aqui é normal. Isso aqui é calcificação do plexo coroide, que é o local que produz o líquido, né, no interior dos ventrículos. Né? Isso aí não é patológico. Então, fora isso aqui é uma foice do cérebro, né? É a dura mater que está entrando aqui para separar o cérebro direito do cérebro esquerdo. Tá. Tudo bem? Normal? Posso liberar o paciente, né? Não. Tem Tem uma área hipodência do lado direito. Tem que falar rápido, que é do lado direito. Então, está até bem delimitada, né? Essa área aqui, mas que pega a região frontal e a temporal direita, né? Isso. É uma área hipodensa, um hipotenuante e tal. Muito bem. Mas, depois a gente vai ver aqui que a estrutura está centralizada, né? Os ventrículos estão na posição, as cisternas na posição. Existe essa área aqui, isso aqui é um edema citotóxico, né? Um AVC isquêmico, né? Mas é importante que ele não fez efeito de massa. Não vou te entender. Do lado de cá, está tudo sendo tranquilo? Não. Tá tudo bem? Aqui tá escuro, né? Vamos tratar isso aqui, né? A esquerda tá hipodensa, mas tá com efeito de massa dessa vez, porque tá empurrando o ventrículo esquerdo. Comentar o volume, tá falando muito. Não? Acho que eu vou dar assim. Então, o colega deve ter falado essa área aqui está bem assimétrica, né? Olha como está desenhado no lápis, né? Isso aqui é um AVC isquêmico também, né? Representa edema citotóxico, tá? E ele é um pouquinho mais evoluído que esse aqui, né? Porque aqui está um pouco indefinido ainda, mas esse aqui não, já está bem definido. Essa é uma questão assim, já tem mais horas. Esse aqui já tem mais horas do que esse, né? Mas qual a diferença entre esses dois pacientes? Não é em relação à lateralidade, né? Qual está mais grave? Esse segundo, porque como o Edson falou, tem efeito de massa, né? Eu não tinha ouvido, né? Tá empurrando os ventrículos, o ventrículo esquerdo para a região direita, né? Então a centralização do encéfalo está prejudicada ali, indicando que está provavelmente alguma hipertensão intracraniana, assim. Bem. Ó, então aqui, ó, ele viu que tem uma linha média passando por aqui, né? E eu tenho que ter ventrículo lateral de um lado e do outro, né? O ventrículo esquerdo está deslocado para o lado de cá, tá, pelo efeito de massa,
provocado aqui pelo edema citotóxico, né, do AVC isquêmico, né. Esse aqui até apagou, né, desapareceu esse correspondente aqui, sumiu, porque foi empurrado, né. Muito bem. E aqui, então, está normal. Esse aqui é a pineal, tá? Aqui foi esse do cérebro, que é o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, aqui é o cérebro pelúcido, aqui é o terceiro ventrículo, aqui é o tálamo, direito, esquerdo, aqui um pouquinho de cerebelo, aqui um pouquinho do occipital, aqui é temporal direito, aqui é frontal direito, temporal esquerdo, aqui é a cabeça do caudado, aqui é o núcleo lentiforme, que é o globo pálido do putamen, aqui é o tálamo de novo, aqui é a cápsula interna, um monte de coisa de anatomia. No direito. Do lado direito? É, núcleo caudado ali, parece que tem uma área hipodensa. Parece que os sulcos também não estão bem definidos. É boa também, né? Aqui dá pra ver. O que está definido? Eu não sei se é assim que fala, mas... sulcos, giros? Tá. Bom, vamos lá. Então, aqui o que importa é que vocês percebam essa área hipotenuante, que essa área hipodensa, localizada na região dos núcleos da base à direita, tá? Ela está simétrica em relação ao normal, tá? O lado esquerdo está tudo bem, e a direita tem essa região. É a mesma patologia, né, que a gente viu aqui, né? Uma outra localização, tá? Então, o AVC isquêmico também, pegando a área dos núcleos da base à direita. Tá? Então, muito bem. Gostei. E agora, né? Então, eu vou interpretar esse aqui e vocês interpretam os demais, né? Então, esse aqui está normal. Pronto, pode interpretar os outros. Então, vou começar a perguntar desse da... Vamos perguntar desse aqui, que esse aqui está fácil, né? Tem alguma coisa errada desse lado, né? Não. Do lado de cá. A esquerda, né? Aqui é a esquerda. É subdural, né? Oh, peraí. Que lado que é esse? Esqueci já. Direito. Direito. Então tá bom, então tá sabendo mesmo. Então, esse aqui, vejam que agora é uma área hiperdensa, né? E essa hiperdensidade pode ser calcificação, pode ser alterações de aterosclerose e tal, mas pode ser sangue também. No caso aqui, é sangue vivo, uma hemorragia aguda, né? E essa forma, assim, né, bilenticulada, né, tem uma barriguinha para dentro, barriguinha para fora, isso aqui é uma hematoma epidural barra extradural. Tá? Epidural. É uma hematoma epidural, muito bem. Tudo bem com a linha média que passa por aqui? Tudo tranquilo, né? Isso aqui dá uma aspirina para o paciente e resolve. Esse hematoma, se a gente for medir isso aqui, vai dar uns 5, 6 centímetros, né? Então, ele é muito espesso. A espessura dele é muito grande, tá? Então, ele é para cirurgia. A engrenagem dele é cirúrgica, não pode ficar esperando ele... Lá está o paciente, né? Então, ele está causando já aqui uma alteração da morfologia do cérebro, né? Herniação, está causando herniação, e a próxima etapa ele, digamos assim, à medida que se crescer mais, nós vamos ver ali na frente, vai levar a hipertensão intracraniana, edema cerebral difuso e acabou, morte. Então, tá. Então, esse e esse são o mesmo problema. Tá? Então, só que aqui não está para ver o sangue aqui, deveria estar branquinho, mas não está branquinho, porque à medida que o tempo vai passando, o sangue vai ficando ali nesse hematoma, ele vai ficando mais escuro, até atingir a cor do líquor. Então, até uma semana bem branquinho, na segunda semana vai escurecendo, na terceira semana está na cor do líquor. Mais ou menos isso. Então, são
hematomas, né? Do tipo, agora é mais compridinho, assim, ó, meia-lua, semilunar, né? Subdural. Subdural. Subdural, esse lado aqui, eu esqueci já de novo, esquerdo, direito. Direito. Todo mundo falou direito, eu ouvi todo mundo falando direito. E esse aqui está à esquerda. Então, são subdural crônico, né? E eu estou preocupado com qual paciente? Qual dos dois? Esse aqui, né? Porque a linha média é deslocada, né? Bastante deslocada. Onde está o ventrículo dele? Está lá do outro lado. Está todo NO aqui, ó. Então, esse aqui tem que... Opa, lá ele quer falar. Professor, não tá hiperdenso. Então, eu estava explicando isso, né? Ele já tem um tempo maior, né? E aí, essa hemoglobina já desnaturou e vai ficando mais escuro. No passar do dia, isso fica escuro. Tá? Agora, por que ele está fazendo tomografia agora? Porque a história natural do subdural e do epidural são histórias diferentes. Esse aqui, o paciente tem um batidão de cabeça, tem um trauma sério, às vezes teve até fratura, né? Então ele corre para o hospital. Aí eu pego ele agudo. Esses aqui, geralmente, são os vozinhos, vozinha, que bate cabeça. Aí, ó, tá falando já. Bate a cabeça. E não sabe nem se bateu a cabeça, não conta. Aí desmaia, mas volta. Aí a família não leva no hospital. Aí demora. Aí bate a cabeça de novo. Aí quando ele está começando a demenciar, aí leva. Né? Então aí chega assim, com a cara de crônico. Beleza. Então, ó, esse aqui, tranquilo. Posso liberar também. Isso aqui é uma hemorragia parenquimatosa, tá? Tá pegando região do talo, muitos a base também à esquerda, tá? Esse paciente, então, tem esse foco forte. Não deve estar relacionado com trauma, então isso aqui deve ser um AVC hemorrágico. Bom, e esses dois aqui são companheiros, tá? Eles têm a mesma doença. A subdural também? Subdural? Não. Nem sub, nem hernia. Não está entre a dura mater e a parte óssea, nem entre a dura mater e a aracnoide. Está debaixo da aracnoide. Subaracnoide. Uma região subaracnoide. Então tem sangue derramado misturado com líquor, né? Então se está misturado com líquor, ele está ocupando os sulcos cerebrais, ocupando, aqui, ó, está livre, né? Aqui também. Não, mas aqui tem sangue e líquor misturado, tá? Então, eu vejo aqui nessa região frontal, aqui não, nem aqui é pineal, aqui é o proxicoróide, tá tudo bem. Mas desse outro, eu vejo aqui na foice do cérebro, eu vejo aqui nessa cisterna supraquiasmática, tá? Eu vejo aqui nessa fissura lateral, fissura de Silva da direita e a esquerda também. Então, aqui ele está misturado com líquor. É uma hemorragia subaracnoide. Muito bem, então, eu vou interpretar esse aqui, vocês interpretam esse. Esse está normal. Esse aqui está normal, o ventrículo está no tamanho adequado, está centralizado, né? Tá bem no centro, ventrículo lateral. Corno anterior do ventrículo lateral, corno lateral direito, lateral esquerdo do ventrículo lateral. Aqui é o terceiro ventrículo, aqui é o forame de morro. O forame de morro comunica o lateral com o terceiro ventrículo. Esse buraquinho aqui. Tudo tamanho normal. Só que aqui não está, né? Então, cuidado que esses ventrículos estão muito aumentados de tamanho, esse aqui principalmente, mas tem uma diferença. Nesse paciente,
o que está acontecendo é uma... Perfusão tá ali fora e receber valor. Discutir valor. A perfusão já passei, doutor. Hã? Cerebral, doutor. Já passei, fiz tudo um pacote. Você não quer falar? Só um minuto. Alô? Oi. Não, falaram que não precisava. É porque... aí eu liguei lá para a galera da radiologia e eu descobri que para demência não precisa. Só se fosse outra coisa, né? Outra patologia. E 50, né? E já tem muito desconto meu. No meu. Mas tá. Mas tem valor total aí, né? Que eu passei. Joga sempre pro meu, então. Que o valor eu já passei, o valor final. Tá? Tá, tchau. Então tá bom. Sabe quanto que é uma ressonância de crânio? R$950. Vamos descobrir agora o valor da ressonância de crânio. Se alguém precisa pedir, é isso aí. Então tá. Então, o problema aqui é que tem uma hidrocefalia, e a hidrocefalia ela está nítida nesse paciente, não nesse aqui. Embora os ventrículos sejam muito dilatados, está havendo uma compressão dos sulcos cerebrais e dos giros, né, nesse paciente de baixo. Aqui os sulcos e giros, eles estão bem posicionados, né, não estão assim, não tem nada empurrando, tá? Veja que nesse paciente, como tem uma pressão comprimindo o parênquima cerebral, né? Esse aqui não, tem sulcos e giros do tamanho normal, tá? Então, provavelmente, esse aqui de cima, eu tenho que avaliar a idade desse paciente, porque à medida que o tempo vai passando, acho que é o próximo, tem um slide desse aí, à medida que os anos vão passando, o cérebro vai atrofiando, o crânio continua no mesmo volume, mas o cérebro vai diminuindo de tamanho, e os sulcos vão ficando cada vez mais evidentes, né? Os sulcos. Então, imagine que isso aqui é um cérebro de um paciente idoso, né? E aí, à medida que mesma forma que o parênquima vai diminuindo aqui, ele vai puxando isso aqui também, ele vai alargando o ventrículo. Então, não tem pressão alta ali dentro, ele só alargou porque o parênquima diminuiu, tá? Então, uma pressão que deve estar normal, mas esse aqui não. Esse aqui, ele tem hidrocefalia mesmo, tá? Muito bem. Esse, então, agora é uma janela óssea, né? E eu vejo aqui o osso da região anterior do crânio, de um tamanho bastante liso, né? Não tem nenhuma falha, nenhuma fissura, né? Nenhuma alteração. Diferente, comparando esse com esse, da mesma região, né? Veja como está espessado isso aqui, ó, comparando com o lado normal, né? Então, é uma doença do próprio osso, se chama displasia fibrosa, né? Alterou o osso aqui, né? E nesse paciente, tá tudo tranquilo? Posso mandar para casa? Não. E por que não pode? Vocês gostam de internar o pessoal, né? Internar todo mundo. Então, só vamos justificar, porque esse paciente aqui, né, foi feito o exame mais ou menos assim, né? Então, quando cortou, aí esse aqui pegou a órbita, pegou assim, e o outro pegou lá no frontal, né? Então, cortou assim, o paciente não está bem posicionado, está meio virado. Então, esse aqui é a órbita direita, esse aqui é o seio frontal, esse aqui é o osso frontal. E a gente vai internar o paciente por quê? Tem uma fratura ali? Que lado? No lado esquerdo. Esquerdo, né? Falou esquerdo, eu vi esquerdo, né? Muito bem. Tem um edema aqui, né? Um hematoma subgaleal, tem gás, isso aqui é gás, tá errado isso aqui. E a fratura que a gente vai ter que avaliar, principalmente
que deve ter algo errado por aqui, né? A fratura não é tão importante quanto o dano cerebral que deve ter causado isso aqui, né? O secundário, a fratura, que é o problema. Hoje que você hemorragia, né, professor? Parece que vai ter um hematoma aqui, né? Mas eu não tenho a janela de pânico. Bom, então, já que nós estamos aprendendo, já interpretamos aqui tudo, né? Conseguimos, né? Nesse caso aqui, eu apresento um paciente normal, né? E eu já mostro, inclusive, que tem a foice do cérebro, que vai separar, fazer uma linha média aqui, né? E aí tem o hemisfério cerebral direito, o hemisfério cerebral esquerdo, né? Então, as estruturas são simétricas, né? Tem de um lado, tem do outro. Eu gosto também de falar que esse aqui é a cabeça do caudado, esse aqui é o núcleo lentiforme, isso aqui é a cápsula interna, tá? Esse aqui é o tálamo à direita, que é o tálamo esquerdo, tá? Septo pelúcido, terceiro ventrículo, tá? E percebam que tem um branquinho, né, mais periférico, e o centro é um pouco mais escuro. Estou passando a seta, aqui, ó, tem uma diferença dessa região para cá. Então, aqui é mais escuro e aqui é mais branquinho. Então, é uma diferença da região cortical para a região subcortical. Ou vou falar de novo, da região da substância cinzenta para a substância branca. Cortical, cinzenta, subcortical, substância branca. Por que é mais branquinho no córtex em relação à substância cinzenta? Aqui é branquinho, aqui é mais escurinho, aqui é hiperdenso, aqui um pouco mais hipodenso. Por quê? Porque o raio passando. O raio passando ali. Que tecido que tem ali no cortical que não tem na substância branca? A diferença de água, né, professora? Cortical seria mais água não, né? Água não. Corpo de neurônio. Não, começou mal. É por causa da mielina, né? Isso. O quê? Não, pensa. O que tem ali no cortical? Tal de corpos de neurônios, né? Neurônios. Isso, tá, beleza. Então, um aglomerado de corpos, então tudo intrincado, assim, bem juntinhos, né? E na substância branca, axônio. E no axônio tem mielina. Mielina, lipídio. Quem que vai barrar mais radiação, né? Um monte de neurônio junto ou uma gordurinha? Um monte de neurônio junto, né? Então, a radiação vai passar por ali e vai ficar mais na cortical do que na substância branca, né? Pela diferença de densidade. Então justifica o que eu estou falando, né? Ser mais branquinho aqui na cortical e ser um pouco mais escuro na região subcortical ou substância branca, porque a gordura deixa passar mais a radiação, então fica escuro, comparado com um corpus de neurônio, onde a radiação vai ficar. Eu volto nisso, se alguém não entendeu. Mas vendo isso aqui, onde está tudo organizado, que eu tenho o branquinho aqui periférico, né? O escurinho aqui mais central. E as coisas no lugares, né? A divisão aqui, né? Na linha média. Dá para saber isso aqui embaixo? Fazer essa localização? Onde é cortical, onde é subcortical, onde está o ventrículo, onde está o terceiro ventrículo, onde está o tálamo, onde está o cabeça do caudado. Eu consigo enxergar alguma anatomia aqui? Então, está tudo difuso. Isso, tá bom, isso mesmo. É um edema difuso, é isso que eu queria chegar. Então, é como se a gente viu aquele paciente aqui, ó, esse paciente aqui, ó, vamos supor que deu tudo errado no tratamento, né? E isso aqui progrediu, né? Progrediu, pegou tudo. Ficou todo demasiado, né? Ele desenvolveu uma hipertensão craniana muito intensa, você não conseguiu controlar com uma medida clínica. E o que vai acontecer?
esse edema aqui é causado porque as células vão ficar maiores, mais volumosas, edema citotóxico, tá? No final, esse volume vai aumentando e vai impedindo que a circulação arterial alcance o cérebro. Então, vai tudo ficando citotóxico, né? Fica tudo faltando nutriente e edemacia geral. Então, é isso aqui que nós estamos vendo, é um edema generalizado do cérebro. Isso aqui não tem retorno. Isso aqui é velório, né? Velhinhas, né? Não tem como, perdeu tudo. Tarará, pode ser do TCE, mas pode ser secundário também, né? Efeito de massa, hipóxia, né? Isso tudo pode levar ao chamado edema cerebral difuso ou brain swelling. Está aqui mostrado, gente. Então, aqui a história acabou. Aqui nós vamos pensar em doação de órgãos, nós vamos pensar em outras coisas, não é? Não recuperar esse paciente. Beleza. Normal e o brain swelling. Então aqui eu vejo, aqui bonitinho agora, não tem como falar que não tem, cortical, subcortical. Substância cinzenta, substância branca. Que são sinônimos, né? O branquinho então porque corte de neurônio, juntos, não deixam o raio passar. Como se fosse o osso, mas o osso é muito mais, né? Então tem essa diferença da substância cinzenta da substância branca. Substância cinzenta. E aqui tudo perdia a diferenciação de substância branca e cinzenta, então, tudo demasiado e se acabou a vida. Mais uma, mostrando aqui as cisternas, né? O cérebro no tamanho normal, e aqui completamente demasiado, como se ele expulsa o líquido, expulsa o sangue venoso, não deixa o arterial chegar, porque está tudo inchado, cheio de água. Então ele toma conta de tudo. Muito bem. Então vamos agora. E aí, professor, é só hipertensão o último, né? O tipo seria o diagnóstico. Eu não anotei o nome. Tá bom, só pra ter certeza. Isso. Tá bom. Então vejam nessas figuras aqui do corte de cadáver, né? Como o cérebro vai evoluindo com o passar dos anos, né? Veja que mal consigo ver os ventrículos aqui, né? Muita massa de cérebro, né? Os sulcos e giros, né? Os sulcos são muito estreitos, né? À medida que o tempo vai passando, eles vão se espaçando, né? O ventrículo vai ficando mais largo, né? Os sulcos vão ficando mais largos também, porque o tecido cerebral atrofia naturalmente. Patrícia, tem onde eu coloco ela para ficar esperando no escurinho? Ela tem que ficar na nossa sala do escurinho. Ou então, pega uma cadeira. Tem uma cadeira, tem que ter o banquinho de pôr o pé. Aí encosta a porta. E conversa antes de fechar a porta. Tá bem. Tá bom. Então, aqui... Então, isso que pode tentar depressão naquele exame que estava com doença família, na verdade, o paciente reduziu o volume cerebral, porque tá velhinho. Tá resolvido. Liberado? Tá liberado. Olha o lateralzinho aí, Giovana. Tá bem. Muito bem. Mais um dado aqui de anatomia, né? Percebam que aqui é o assoalho do crânio, né? E eu tenho aqui esse conjunto de ossos, né? E isso aqui é como se fosse uma escada, que vai da fossa posterior, que é a mais baixa, depois tem a fossa média e tem a fossa anterior, né? Então, existe essa disposição em degraus no crânio do paciente. Isso é interessante, mas pode causar problemas. Por exemplo, existe aqui no crânio como se fossem lâminas ósseas, né? Então, esse aqui é o processo mastoide do osso temporal, e esse aqui é a asa do esfenoide, né?
eles têm, assim, se comportam muitas vezes como lâminas, né? Quando o cérebro acelera durante o TCE, né, então ele se choca com essas estruturas e provoca hematomas nessa região onde acontecem esses traumas, né? Então elas têm essa característica, mesmo o crânio que protege, também o crânio pode levar às lesões quando o cérebro é acelerado contra esse crânio que é rígido. Tá. Então está aqui as fossas, né? O conteúdo das fossas, aqui tem o cerebelo, o tronco, aqui o lobo temporal, aqui o lobo frontal, na fossa anterior. E mostrando aqui alguma ideia de vascularização, né? Que a gente vai usar na próxima aula. Mostrando que aqui a cerebral média, ela vai... falei errado. A cerebral anterior vai pegar essa região anterior do lobo frontal, pegar a região superior também, e um pouquinho do parietal. A cerebral média, que vai dar toda essa região em vermelho, uma artéria muito importante, né? Pega quase todo o frontal, parietal e a parte superior do temporal. A cerebral posterior, pegando aqui parte do parietal, do occipital, e aqui a região inferior do lobo temporal. Tá? Então, essa divisão das principais ramos, troncos arteriais, né? Nesse plano e aqui no corte transversal, como que elas estão divididas, né? Então, vejam isso. Aqui mostrando já a parte da drenagem glicórica, a gente vai mostrar isso na tomografia do paciente. A origem do líquor aqui no ântero do ventrículo lateral, ele se origina no plexo coroide, nessa região, então ele vai banhar tudo isso aqui, né? Cornos posteriores, cornos temporais, né? Cornos anteriores dos ventrículos, né? Por isso que alguém falou um dia que todo ser humano tem 6 chifres, né? Então, olha só, tem os cornos posteriores dos ventrículos, tem os cornos anteriores, tem os cornos temporais, né? Então, tá certo. Então, todos nós temos chifres mesmo. Então, mostrando aqui o plexo coroide, o forame de Monro, passando o líquor dos ventrículos laterais para o terceiro ventrículo, o aqueduto cerebral, que fica dentro do mesencéfalo, leva o líquor do terceiro para o quarto ventrículo, que está relacionado com a ponte. Aí depois ele vai embora. Mais um corte de cadáver, né? Mostrando através da coloração, né? Que tem uma região mais escurinha, que eu vou chamar de substância cinzenta, e tem a substância branca que está aqui na pontinha da seta, né? Eu vou chamar isso aqui de giro, vou chamar isso aqui de suco. Os giros são projeções do cérebro, os sucos são essas reentrâncias. Muito bem. E eu tenho aqui também o lobo frontal, tenho o lobo temporal, tenho o occipital, parte do cerebelo, e esse lobo aqui como chama? É o mesmo desse? Ínsula. Quer saber, né? Então tá. Então o lobo que é encoberto pelo outro, né, o lobo interno, a ínsula. É muito importante saber que tem aqui a cabeça do caudado, tem um núcleo lentiforme que é separado, então, em globo pálido, né, e putamen, globo pálido, putamen, cabeça do caudado. Essa regiãozinha aqui, substância branca, parece um bumerangue, é a... Cápsula interna. Agora eu vi. A cápsula interna, que tem do lado direito, tem do lado esquerdo também, tá? Então é o tracto, um tracto aqui nervoso importante para a parte motora, né? E tem que saber que isso aqui existe, tá? Do lado do outro. Que depois disso eles vão cruzar, né? Então ela está saindo lá da parte superior do cérebro, né? Passa pela essa região, depois elas cruzam, né? E vão para lados opostos do corpo.
Quando tem um AVC desse lado, vai dar problema do lado contralateral, né? Então, o AVC do lado direito vai dar hemiplegia do lado esquerdo por causa dessa mudança que tem aí da... Beleza. Então, aqui são o tálamo, cérebro pelúceo, ventrículo e tal, corpo caloso, e foi. Acho que eu falei tudo. Então, visualizar? Então, isso é importante para o AVC hemorrágico, para o AVC isquêmico, tá? Essa compreensão desses pontos aí. Professor, pode só falar onde fica a amígdala aí? Pode ser daqui a pouco, quando eu falar da tomografia? Sim, pode. Eu vou mostrar o exame, espera só um pouquinho. Mostrando aqui o crânio do paciente, dividido novamente em regiões, né? Aqui a fossa posterior, né? E essa fossa posterior existe uma tenda, né? Uma separação, uma membrana, que é enviada pela dura mater, né? Chamada tenda do cerebelo, que é isso aqui que nós estamos mostrando, que separa a fossa posterior da fossa média, tá? Fossa posterior da fossa média. Tenda do cerebelo. Aqui está recortado, né? Mas aqui dá para ver bem. Então aqui vai ter o temporal, aqui vai ter o frontal, os lobos, né? Aqui a foice do cérebro, separando o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Novamente mostrando a foice do cérebro aqui, né? A foice do cérebro, dividindo o hemisfério direito e esquerdo. Eu vou mostrar daqui a pouquinho, né, tumores crescendo aqui desse lado, qualquer lado, né? Vamos supor um tumor crescendo aqui. Vai aumentar o volume, vai passar para o outro lado do cérebro, né? Vai passar sobre a foice do cérebro, do lado para o outro, e a gente vai falar isso que houve uma hérnia subtoxina, por debaixo da foice, herniou por debaixo da foice. Passou para o outro lado. Aqui tem meninges também para poder ver e tal, mas não vamos falar nada. Novamente, circulação licórica. Circulação licórica com mais detalhes, mostrando aqui os ventrículos laterais, forame de morro, terceiro ventrículo, aqueduto cerebral, quarto ventrículo, e aqui o terceiro aqui superior, o aqueduto cerebral próximo do mesencéfalo, e aqui o quarto junto da ponte. E ele tem todos, o líquido passa por todas essas estruturas, né? E ele vai tanto banhar a medula espinhal, como também ele vai acender e vai pegar a parte superior do cérebro, né? Então, vai tanto para todos esses forames, pegando a medula e a parte superior do cérebro, onde ele vai ser absorvido, né? Então, existe essa circulação, esse turnover, né? Produz e absorve, produz e absorve. Muito bem. Então, por como morrer com problema cerebral? Uma das causas de morte cerebral é tranquilo, né? Bate cabeça, né? Então, tem um hematoma, alguma coisa, um sangramento muito grande, que começa a comprimir as estruturas cerebrais, como está dando aqui mesma noção, uma paralela, que seria uma neoplasia, né? Com a massa crescendo dentro do interior do cérebro. Pode ser um hematoma, pode ser uma neoplasia, pode ser um AVC, um edema muito grande, AVC isquêmico, né? Está expandindo o parênquima cerebral. Lembra que o crânio não é elástico, o crânio ele não tem flexibilidade, é inexpansível. Então, se cresce o parênquima no interior do crânio, primeiro vai acontecer alguns mecanismos para poder compensação, né? O que vai compensar? Então, aqui está tudo tranquilo, ó. Volume de líquido, volume de cérebro, arterial e venoso, estão todos compensados. Mas, de repente, tem uma coisa errada a mais crescendo no cérebro. Então, vou perder líquor e vou perder sangue venoso. Olha, vou
o organismo deixa de produzir líquor, né? E a drenagem venosa ela acontece mais rápida, para poder liberar espaço para essa massa estar crescendo. Mas vamos supor que isso continua a crescer. Então, já esgotei o líquor. Né? Você vê que apaga os ventrículos, apaga os subcerebrais, apaga tudo, porque empurra, né? O líquor vai embora, vai para outro lugar. E aqui na parte venosa também. Veja que o último a sofrer é o arterial. Ele se mantém até o final, né? Mas também, no final, descompensa. Aí todo o cérebro sofre esse sofrimento, edema e edema generalizado, né, devido à hipertensão intracraniana. Veja aqui. A pressão, a massa está aumentando de tamanho, mas a pressão, a pique é a mesma, a pressão intracraniana está se mantendo, porque à medida que a massa vai aumentando, eu vou perdendo sangue venoso, eu vou perdendo líquido, tá? Eu vou tirando sangue venoso, vou diminuindo a quantidade de líquido. Mas tem um momento que isso acaba, tá? E aí a pressão se eleva e o cérebro, ele hernia e a gente pode ter, além da herniação cerebral, o exedema maligno. Então, vamos ver. Então, para que isso não aconteça, se o paciente está internado, né, a gente pode observar que o edema está muito grande, igual está acontecendo aqui, o paciente tem um AVC isquêmico, e o cérebro aumentou muito o volume. Aí, o que o neurocirurgia vai fazer? Ela vai tirar um pedaço do crânio da pessoa, claro, a pele vai fechar, né, e isso vai herniar. Isso deixa herniar para fora é melhor do que herniar para dentro, porque para dentro vai comprimir tudo, né? Vai causar um grande problema. Então a neurocirurgia pode intervir fazendo essa chamada cranectomia descompressiva, e com o passar do tempo o paciente vai reagindo, esse volume vai diminuindo, vai normalizando, ele de novo coloca uma prótese, né? Onde deixou essa passagem, né? E fica tudo bem, não. Há uma melhora do paciente, né? Tenta recuperar o paciente. Então, não está aparecendo osso aqui, a imagem tridimensional, veja que não tem osso nenhum aqui, porque o cirurgião retirou para que o cérebro expandisse, né? Não teve como tratar isso clinicamente, né, com medicação, então retirou, aí o cérebro expande, aí remédio, passam dias, a edema diminui, até eu chegar o momento que eu posso colocar alguma coisa aqui para fechar essa área que foi retirada, uma prótese, alguma coisa, para dar uma segurança para esse cérebro. Vamos embora. Então, já está acabando, já falei tudo de neuro, né? Já estão sabendo tudo. Esse paciente aqui, aparentemente está tudo tranquilo, né? Mas eu vou ver se está mesmo. É bom perguntar quem é o paciente, né? Se você está olhando para o paciente que você está olhando é o dono do exame, né? Para não trocar, né? Olhar para a Maria e o exame da Maria é o João, está trocado tudo, está tudo problema. Interpretar o exame errado é um erro muito grave. Se foi feito recentemente, se foi um exame antigo, né? Vai ter uma lista no computador. Já teve alguém aqui que errou isso uma vez, alguém aqui no serviço, né? Ele precisava comparar, e aí ao invés de clicar no desse ano, ele clicou no ano passado, né? Aí deu problema, né? A comparação não estava ok, era para ser uma comparação mais recente. Então, cuidado com as datas. Que exame que é esse? Por que não é ressonância? Isso aqui é um atômico. O osso mais grosso. Osso grossão, isso. Então, se você vê o parênquima, né? A parte óssea vai estar grossona, tá? Vai ficar bem espessa na tomografia autorizada. A ressonância quase você não vê. É uma diferença boa. E aqui, vamos procurar, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que esse aqui é uma tomografia autorizada do paciente José da Silva, né? Que foi feito agora ontem, por exemplo. Esse plano a gente já conhece muito bem, que o plano é esse.
plano, esse aqui, Axial. 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 Não é o coronal, nem é o sagital. Tá. Beleza. E a janela é de parênquima, né? Muito fácil. Tá. Inclusive, vocês sabem que lateralidade, esse aqui é esquerdo mesmo, né? Esse aqui é direito. Não. Não é. Mas a prova vai errar. A prova vai errar. Eu dei várias vezes. Então, aqui é direito e aqui é esquerdo, tá? Então, beleza. A linha média. A linha média vai passar agora rapidamente aqui, ó. Olha que mágica, né? A linha média passou. Então, ela vai dividir o excesso cerebral lá, direito, esquerdo. Pensa que tem uma foice do cérebro passando aqui também, que separa direito e esquerdo, tá? E eu posso, inclusive, sofisticar, separar aqui em 3 regiões, né? Direita e esquerda, onde eu vou comparar esse lobo frontal, direita e esquerda, essa região temporal, de um lado do outro, essa região posterior. Se tem alguma coisa, porque tem de um lado, tem que ter do outro. Né? Tem que ter uma simetria. Tá? Será que eu tenho alguma fratura nos ossos? Aí tem que trocar de janela. Aqui não dá para ver fratura nenhuma. Tá? As cisternas estão no lugar? Parece que sim, né? O ventrículo está aqui é lateral, o terceiro ventrículo está no lugar certo também. Tudo certinho. A simetria já falamos. Tem edema? Dá para ver que a substância cinzenta está aqui na ponta da seta. A substância branca agora está na ponta da minha seta, né? Aqui é a substância branca, ó. Substância branca, substância cinzenta. Então, não estou vendo edema, não estou vendo sangue. Isso aqui é a pineal, isso aqui é o plexo corótico, que já fica calcificado e fica mais branquinho assim mesmo, tá? Então, o exame está normal, está tudo bem. Esse vai tomar no dipirona e vai para casa, tranquilo. Tá? Tchau. Mas esse paciente aqui, de acordo com as nossas referências aqui, né? Eu vou saber quem é ele, vou saber que é a tomografia, esse aqui é um axial, ali a média para figura. Quanto que eu vou esperar ela? Eu coloquei ela na salinha escura. Tá de soro? Tá de soro. Tá calminha? Tá calminha. Olho fechado? Olhinho fechado. Você falou que ia entrar lá, você não 35 anos? Doutor? Doutor, filha. Eu acho que tá. Daqui a pouco eu converso. Quantos mil por aí? 35, 40. 35, 40. Isso. É mal. Eu sei. Beleza. Aí, aqui, então, todo mundo viu que tem a seta aqui, ó. Todo exame tinha que ter uma seta, né? Ia ser tudo mais fácil, precisava nem me mandar embora, né? Se fosse uma seta, eu ia poder me demitir, né? Uma pena, não devia ser tudo igual. Inclusive, um colega de vocês, há muitos anos atrás, falou assim, por que a tomografia e ressonância desaparece o legendado, todos a anatomia, né? Para a gente precisar decorar, né? Podia aparecer que aqui é frontal, isso aqui, com um monte de flechinhas, né? Apontando cada região, né? Que seria ótimo, né? Só acontece isso no software, na vida real não existe. Então, o que a flechinha está mostrando? Começa com hematoma e termina com algo. É formato de banana, meia lua. E é... Hematoma subdural. Isso, muito bem. Então tá aqui o hematoma subdural bem bonitinho, né? Depois eu vou voltar nesse hematoma subdural e vamos falar de onde ele surgiu, né? Como é que é? Geralmente acontece um derrame venoso, né? O outro epidural é mais tipo arterial, né? Então, naqueles que a gente viu, eram crônicos, né? Esse aqui é agudo, ó, a colega perguntou. Então, esse aqui também é agudo, é um subdural agudo, tá? Porque tá branquinho, o sangue tá branquinho. Opa, essa seta está apontando alguma coisa. Não sei o que é. É o efeito de massa, professor, que está desviando a linha média? Está deslocado, olha, está todos ventriculos, quase todo o ventricular está do lado de lá, né? Do lado oposto esse aqui está atuando, então, como se fosse uma massa, né? Está empurrando tudo para o lado contralateral.
E eu já vou falar que aqui tem uma hérnia subfalcina, tá? Porque se eu estou vendo, se a linha está aqui, né? Eu estou vendo essa regiãozinha que pertence ao lado esquerdo indo para o lado direito, então passou debaixo da fossa cerebral, foi para o outro lado. Tá? Já herniou. Então, se eu tivesse lá, se eu fosse o professor Elton, né? Eu estou com esses 2 pacientes na maca, né? Eu vou perguntar qual que eu vou escolher para operar primeiro? Qual que eu vou operar primeiro? O da direita. Esse tá mal. Esse tá grave. Tá, então beleza. E aqui, beleza, tranquilo. Dá um catafã de 8 a 8 horas e vai tudo se resolver. Tem uma fratura aqui, né? Ô, Elaine, vamos fazer um intervalo sim. Deixa eu ver. Eu acho que acabando isso aqui tem um intervalo. Eu estava pensando nisso mesmo. Então, isso aqui é uma fratura por afundamento, tá? A gente percebe tanto aqui na imagem onde foi feito... Ah, meu Deus do céu. Na imagem axial, a gente vê a fratura, né? E como a gente vê também aqui no corte tridimensional, né? Na reconstrução tridimensional, a gente vê a fratura de afundamento do crânio. Mais importante é o que aconteceu lá para dentro, tá? Isso aqui não tem tanto problema, mas o que vai ocasionar aqui é importante. E esse paciente aqui, qual a diferença desses pacientes com relação aqui, né? Esses 2 aqui. O primeiro tem mais edema. Isso. E o segundo é sangue mais fino. Tá, então, na próxima aula nós vamos aprender que isso aqui é um edema citotóxico típico do AVC isquêmico, tá? Isso aqui é uma área de AVC isquêmico já com mais de 24 horas, tá? Já está meio crônico já. Quando fica bem bonitinho assim, desenhado no lápis, né? Bem delimitado, já passou mais de 24 horas. E aqui é um AVC hemorrágico. Um hematoma intratraqueomatoso deve ter rompido algum aneurisma, alguma coisa que então assim, hipertensa, né? E rompeu o aneurisma até aqui, um AVC hemorrágico. Deixa eu ver se eu já vou parar. Deixa eu ver se eu vou parar. Deixa eu ver se eu vou parar. Tá bom, vou parar. Então eu vou parar. Vou parar e vou voltar. Vou voltar daqui a 20 minutos. Quando for 16h20, eu vou voltar, tá? Então, tchau.